Sejam bem-vindos. Eu sou Dorival Lima, comunicador diferente. No ar, Dorival Lima e você. As notícias que movem o Brasil e o mundo. Na Rádio Terra Brasil FM, aqui no YouTube. Quarta-feira, 8 de julho de 2020. Quero mandar um abraço para todos os brasileiros, todos os nacionalistas. Hoje eu tenho um compromisso e vou fazer o programa mais rápido. E eu vou fazer um resumo, certo? Porque o Brasil precisa muito desta eleição de outubro do corrente ano. É muito importante, porque chegou a hora de nós, nacionalistas, pegar o nosso título de eleitor em outubro e marcar para a história uma revolução, elegendo todos os candidatos do PL e da direita brasileira para os seguintes cargos: deputados estaduais, governadores, senadores e o presidente da República. A nível nacional, nós temos que eleger todos os candidatos e pré-candidatos do PL e da direita brasileira. E, meus amigos, não dá mais para a gente conviver com esses amaldiçoados petistas. Eu vou aqui ler umas anotações que eu fiz com muita cautela, mas não vou estender muito, não. Eu analisei a corrupção nos governos do Partido dos Trabalhadores no Brasil. É um fato. Apontam que as gestões federais, municipais, estaduais do PT foram marcadas por alguns dos maiores escândalos de desvio de recursos públicos da história do nosso Brasil. Eu não vou relatar tudo para não cansar, certo, os ouvintes e telespectadores do Dorival Lima e você. Porque todo mundo sabe disso. Isso foi estampado em todos os jornais, em toda a televisão e rádio brasileira. Agora, o Brasil, certo, não é um país sério. Eu sou brasileiro, me orgulho de ser brasileiro, mas eu tenho vergonha do que acontece no Brasil. Eu não vou enumerar, porque é muita coisa, eu vou cansar o ouvido dos meus amigos telespectadores do Brasil e do mundo. Então, o Brasil foi descoberto pelos portugueses. E a história é longa, mas vamos pular. Aí quando começou o PT, eles viviam na clandestinidade. Em 1964, a história não já sabia, mas eu não vou mais nem frisar. Já foi frisado em programas passados. Esse pessoal que está no poder hoje, muitos deles estavam naquela época querendo implantar o comunismo no Brasil. Porque o comunismo, meus amigos, é nada mais, nada menos do que um regime de governo
amaldiçoado e que só um grupo é que leva vantagem. A população trabalha para um grupo, esse grupo comanda o Partido Comunista, vive em palacetes, centraliza tudo no país. E a população desse país fica sem ter direito a nada. Graças a Deus que isso não aconteceu aqui no Brasil. Os comunistas, país comunista do passado, eu não vou nem falar. Uns foram extintos, continua a China, a Rússia, Índia, Venezuela. A Venezuela sofreu esse abalo aí que Donald Trump consertou e está consertando. Só, meus amigos, que a América Latina precisa ser revisada. Donald Trump, que é um homem poderoso, é um homem rico, tem uma visão geral. Porque no gabinete dele, ele tem todas as informações precisas do planeta Terra. Ele sabe até que eu estou com a camisa preta e com a bandeira do Brasil aqui no pescoço, aqui nos estúdios da Rádio Terra, Brasil FM, apresentando esse humilde programa. Ele sabe disso. Porque os Estados Unidos é a maior potência do mundo, em todos os sentidos. Correto? Quando eu morava em Umbajara, eu era de menor, eu vi aqueles americanos que vinham conhecer a Gruta de Umbajara. No Brasil, onde eu moro, onde nós moramos, o que tem de americano espalhado no Brasil é demais. O próprio IBGE não tem esse dado exato. Os americanos, eles são super inteligentes. Os Estados Unidos é uma potência que a Índia, a China, a Rússia respeitam os Estados Unidos, que sabe do poder que os Estados Unidos têm. O que nós tomamos conhecimento, que está exposto, certo? Através da mídia, da imprensa, de documentários, ali não representa 30% da verdade. Que os Estados Unidos é poderoso além do além. Eles trabalham pensando no futuro. Segundo informações, uma criança, quando nasce nos Estados Unidos, ele já aprende na casa dele e no colégio que os Estados Unidos vai manipular e mandar no mundo. Criança, quando começa a falar. Todas as casas e todas as empresas americanas têm uma bandeira dos Estados Unidos. A população americana, eles são defensores da sua democracia, da sua política e das suas leis. O americano, ele defende o seu país e seus habitantes, e até pessoas de outros países que moram lá, que têm dupla cidadania, com rigidez. Os Estados Unidos, toda a vida, ajudou o Brasil. Eu me lembro que tinha a LBA, tinha o Mobral, e os Estados Unidos forneciam gratuitamente para o Brasil uma ajuda. Era um queijo que vinha dentro de uma lata quase de
5 quilos de queijo e o leite também, em pó. Muito bom leite, o queijo. Maravilhoso queijo. Numa lata de 5 litros de queijo e o leite em pó também no recipiente de 5 litros. E fornecia também um tecido que era da cor de pissarra, parecido com jeans, que o jeans hoje é azul. Ele era da cor de pissarra. Tecido de alta qualidade, distribuído para o Brasil. Tinha LBA, e os Estados Unidos sempre ajudou o Brasil. Sempre, eu lembro. Aí, quando passou 1964, que esse pessoal estava na clandestinidade, que quiseram implantar o comunismo no Brasil e não conseguiram, aí o último general militar, general João Batista Figueiredo, assinou a anistia em 1979. Por quê? Porque os políticos e a população fizeram um movimento para fazer a legalização daqueles brasileiros que estavam fora do Brasil, uns tinham desaparecido, outros foram mortos, e houve certa anistia. Então, essa anistia aconteceu, mas o presidente que assinou, o general João Batista Figueiredo, ele disse que estava assinando porque ele não poderia ser contra, porque foi decisão dos políticos da época. Mas ele alertou que, quando o PT e a esquerda estavam sendo legalizados, estavam sendo anistiados, e que eles poderiam voltar para o Brasil, ia dar problema no Brasil no futuro. Eu vou correr na frente. Tá aí. Foi anistiado, eles criaram vários partidos, PT, PCdoB, uma infinidade de partidos da esquerda. Aí começaram a criar sindicatos, centrais, começaram a minar na educação, na saúde, nas repartições públicas a nível municipal, estadual e federal. Quando apareceu esse psicopata que não era para ter nascido, Lula da Silva, que entrou na vida política, ele começou saindo lá do interior de Pernambuco, deixou a esposa e os filhos, pegou o transporte, naquela época era o pau de arara, e veio para São Paulo. Segundo ele arranjou emprego como torneiro mecânico. É tanto que tem aquele dedo que perdeu, que ninguém sabe como foi. Ele é aposentado. Aí ele entrou com os seus sindicalistas, fez amizade, se dispôs a ajudar o sindicalista, tomou o sindicato desse sindicalista e tomou a esposa do sindicalista. Depois o sindicalista apareceu morto e botaram a pedra em cima e acabou. E o Lula foi se expandindo, criando sindicato em São Paulo, porque São Paulo é como se fosse um país, porque São Paulo é que sustenta os demais estados brasileiros. Lá onde tem as maiores indústrias e o centro financeiro brasileiro. Tudo de importante está no estado de São Paulo. Aí ele criou vários sindicatos, aí começou com as greves, nas montadoras, na rede bancária, na indústria, no comércio, nas empresas prestadoras de serviços. Foi greve que ele criou em todo o Brasil. Greve em cima de greve. Lula, a PTzada, PCdoB, a esquerda no geral. Só que nessa greve, o Lula recebia dinheiro do sindicato patronal. Eles faziam um acordo, ele recebia o dinheiro do sindicato patronal
e conversava com os trabalhadores, acabava com a greve. Esse dinheiro, ninguém sabia quem ficava, claro, ficava. E assim ele foi fazendo. Ele viu as facilidades, aí entrou na política, como deputado federal. Continuando se fortalecendo, criando mais sindicato, investindo nos sindicatos. Só que ele, como líder maior, ele não deixava outra pessoa ficar próxima a ele. Ele dominou a esquerda brasileira, em todos os sentidos. Era Lula e mais ninguém. Aí ele criou aqueles amigos, que a relação é enorme, eu não vou falar porque é demais. É igual formigueiro, Zé Disseu, Dilma Rousseff e outros mais. E eles começaram a trabalharem para implantar o comunismo no Brasil. Aí começou, certo, montar o PT, o PCdoB, indo para as eleições, começando pelas prefeituras, aí no estado de São Paulo, aí foi vindo para o Nordeste, se espalhando, que nem formigueiro. Aí ficou no Brasil de ponta a ponta. Criou PT em todos os estados do Brasil. Aí foi se fortalecendo. E ele, certo, começou com uma equipe minando e domesticando, certo? Repartições públicas, a nível municipal, estadual e federal, reitoria, colégio, sindicato, centrais, e foi se fortalecendo. Até o Lula foi eleito deputado federal, depois tentou ser presidente, perdeu, depois tentou de novo e foi eleito. Governou o Brasil 4 anos, fez promessas mirabolantes. Muita gente acreditou. Eu não votei nele. Nunca acreditei neste bandido. Aí governou por 4 anos, enganou, prometeu demais, juntou muito dinheiro nos esquemas, certo? Dos assessores, ele arrecadou dinheiro demais, ficou numa conta única nos paraísos fiscais. Aí foi quando surgiu o mensalão, comprando políticos, e ele foi para a reeleição, mais 4 anos. Governou o Brasil, certo? E roubando, fazendo conchavo com as empreiteiras, fazendo obras na Venezuela, na Cuba e outros países, quando o Brasil precisava de tudo. Mas ele não fazia aqui. E as empreiteiras, todas ligadas ao Lula. Então, ele usou o BNDES, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, todas as instituições federais, ele usou, liberou recursos para as grandes empreiteiras. Só que uma parte desse recurso ia ser devolvida através de propina para o PT e a esquerda. Esse dinheiro tinha os tesoureiros que recebiam e botavam uma conta nos paraísos fiscais. Porque o Lula pensava lá na frente que ele queria comprar o Brasil. Não com dinheiro, mas ele comprou com a marginalidade que ele tinha. Porque Lula não tem estudo, mas é PhD em corrupção, em roubo e desviar dinheiro público de prefeituras, de Estado e do Brasil, da União. Foi o maior bandido que surgiu no mundo, o maior corrupto que surgiu no mundo. Não teve outro e não terá.
ficou na história para a eternidade. Aí foi preso, passou 580 dias. Quando a Dilma foi eleita, ele era que administrava o Brasil. A Dilma fazia só assinar. E foi outra também que deu um rombo perto das fiscais, foi impeachmentada, mas não caçaram o direito dela. Por quê? Porque o Lula, ele aparelhou todas as instituições do país, a nível municipal, estadual e federal. Ele tinha um controle, igual Daniel Rocaro aplicou agora recentemente. Só que o Lula era oficial, porque era o presidente na época, e a Dilma era presidente, estava tudo em casa. Meu amigo, o roubo da Operação Lava Jato, Mensalão, Petrolão e outros, foi incalculável. Porque o que foi divulgado na imprensa não era 10%. Porque eles mesmos, as pessoas que estavam investigando, para não causar um caos, um impacto no Brasil, porque muita gente ia morrer suicidada. Eles só divulgavam uma parte. Mas o roubo foi grande. Foi um roubo tão grande que ninguém tomou conhecimento e não vão tomar conhecimento nunca. Eles se esconderam. E aí ele foi condenado. Aí Edson Fachin deu um jeitinho brasileiro, criaram uma lei, colocaram ele em liberdade, e a história nós já sabemos. Foi para a reeleição com Jair Messias Bolsonaro, mas tudo cartas marcadas. A eleição, ela se realizou, mas o Lula já estava certo que seria o candidato. Ele seria declarado vencedor das eleições. Indiscutível. Então, meus amigos, quando Charles de Gaulle disse para João Batista Figueiredo que o Brasil não é um país sério, aí está. Quando um brasileiro viaja para qualquer outro país, ele fica sendo monitorado. É a fama do brasileiro, que é conhecido como corrupto, ladrão e outros crimes. Certo? Infelizmente, ninguém pode tirar. O brasileiro não é de confiança. Essa mancha vai ficar para a eternidade. Aí o que é que acontece? O Lula, ele liquidou com o Brasil. Só quem levou vantagem foi ele. Porque ele tem dinheiro e tem poder. Esse Fórum de São Paulo que ele realizou em São Paulo e Brasília, que trouxe vários comunistas, o que foi acordado e assinado, ninguém tomou conhecimento. O Supremo Tribunal Federal simplesmente calado ficou, nem o Supremo tomou conhecimento. Meus amigos, foi tudo planejado. Mas a bomba explodiu. Só que Lula está no terceiro governo, a roubalheira que está acontecendo aumentou, só que não é divulgado, porque a imprensa brasileira no todo é comprada através de contrato de publicidades. Tem um programa aqui na capital alencarina, que é o Pai e o Filho. Só na hora dele anunciar o programa, a gente já percebe que o pai e o filho são petistas. E um deles diz, eu não tenho procuração, mas só em ele falar, a gente sabe que ele é um petista. Ele também, o programa recebe publicidade das prefeituras, do governo do estado. Aí ele tem que disfarçar e defende a petizada. Meus amigos, o Brasil tem muito bandido,
tem muita prostituição, tem muita infidelidade, tem muita coisa errada, muito criminoso, muito traficante. O estoque no Brasil é incalculável. Juntamos vários contadores, que eu sou um deles, ninguém vai fazer a contabilização de quantos bandidos é o saldo do estoque. Não tem. É humanamente impossível. O Brasil é um continente. Fica difícil. O Lula, ele planejou minuto por minuto, centímetro por centímetro. Esse amaldiçoado, ele endeusou uma parte da população brasileira, principalmente nordestino. Eu sou nordestino, me orgulho de ser nordestino, mas o nordestino ele é enganado pelos próprios políticos nordestinos. Veja um exemplo no Maranhão, a família Sarney. É quase dono do Maranhão. Foi o que eles fizeram pelos maranhenses nada. Aqui no estado do Ceará, no Pará, e assim sucessivamente no Nordeste. No sul do país, não, porque o sul, São Paulo, é um país dentro do Brasil. Porque São Paulo, se desligasse do Brasil, fosse um país, o resto do Brasil quebraria. Não tinha capacidade financeira de ser um país. E São Paulo se desligasse do Brasil. Aí acabava com o resto. Então, meus amigos, o Lula, quando ele saiu do estado de Pernambuco, ele procurou São Paulo. Por que ele não ficou lá no Pernambuco? Ou não procurou outro estado? Foi para São Paulo. Porque mesmo ele sendo analfabeto, mas ele como vigarista, bandido, corrupto, nasceu corrupto, entendeu? O DNA dele é de corrupção, é de bandidagem. Já nasceu bandido. Aí ele procurou São Paulo exatamente para ficar no centro financeiro e político do Brasil. Porque as decisões do Brasil é em São Paulo. Lá tem o centro financeiro. As maiores indústrias do Brasil estão instaladas em São Paulo. São Paulo é independente de tudo. O nordestino, a maioria dos nordestinos, vão trabalhar em São Paulo. Aí o nordestino diz que o paulistano tem discriminação, mas não é não, é porque o Nordeste nasceu pobre e vai continuar pobre para a eternidade. Porque os próprios políticos nordestinos, eles não querem que o Nordeste melhore. Quando o nordestino quiser melhorar, ele tem que sair do Nordeste, tem que ir para o sul do país ou até para outro país. E se ele continuar no Nordeste, ele não vai a lugar nenhum. Dá um passo para frente e dois para trás. Eu conheço uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, essa pessoa me disse que Fortaleza, o estado do Ceará, é uma madrasta. Ela foi embora, seus familiares, para um lugar, e ele lá cresceu. Mas eu quero parar por aqui. Então, é o Brasil, meus amigos, que foi destruído, que continua sendo destruído pela esquerda amaldiçoada. Eles tentaram, antes de em 64, não conseguiram, mas foram anistiados, e aí deu no que deu. Esse fórum de São Paulo foi tudo planejado. Tem ministros e altos figurões em Brasília que estão também nesse esquema. É onde corre dinheiro. E tem um ditado: manda quem tem dinheiro e obedece quem tem juízo. A população brasileira só tem um direito, quando chegar na época da eleição, é pegar seu título de eleitor e para as urnas, procurar o mesário e votar no candidato que ele já vendeu o seu voto. A justiça eleitoral, ela sabe
que 90% dos brasileiros eleitores, eles vendem o seu voto. Só 10% que não vende, mas 90% vende. E sabe quando é que isso vai acabar? Nunca. Só se criarem uma PEC dizendo que não é obrigatório você votar. Vote se quiser. Aí acabaria com a corrupção eleitoral e a venda de votos. Eu acho que o voto deveria ser facultativo. Porque aí acabaria com essa corrupção que tem na política a nível municipal, estadual e federal. Eu não vou citar que eu conheço político aqui que chora miséria e é rico. O cara bota a esposa e os filhos, manda e desmanda. É lá em Tauá, é lá em Maracanaú, é aqui no estado do Ceará, em Sobral e assim sucessivamente. É a famosa capitania hereditária. Mas o povo aceita. Por quê? Porque o salário mínimo no Brasil é R$ 1.621. Mas vamos considerar o piso salarial das categorias geral, não chega a R$ 3.000. Segundo um departamento de estatística, que o salário mínimo do Brasil era para ser R$ 6.000. Isso jamais vai acontecer. É apenas projeções. Porque os próprios políticos, a nível municipal, estadual e federal, eles não querem que o salário mínimo aumente. Sabe por quê? Porque aí a corrupção ia diminuir. Se você vê um prefeito aqui na região metropolitana de Fortaleza, vê ali em Calcaia, Sinalmi, foi eleito uma vez, não fez nada, voltou para a política. Quando não é ele, é a mulher dele, deputada federal, já está pedindo voto para querer ser deputada federal. Foi deputada estadual, foi que ela fez nada. Só que eles têm um grupo de pessoas que ganha R$ 100, R$ 200, para quando chegar na época da campanha, sai divulgando o nome deles, coisas que não fizeram. É enganação, é embromação. Porque a política é uma arte para mentiroso. Porque se não tivesse salário para vereador, deputado, prefeito, governador, qualquer político não tivesse salário, ninguém ia querer ser candidato. Porque eles vão ser candidatos para ter um bom salário, ter mordomia e usar a função de vereador, deputado estadual, prefeito, governador, senador e benefício próprio, para tirar proveito. Porque uma pessoa ser vereador 4 anos, se ele não fizer nada, se ele juntar o dinheiro de vereador, não der um bombom para o eleitor, e ainda recebe dinheiro do prefeito para aprovar os projetos do prefeito, se ele passar 4 anos juntando dinheiro, ele não se candidatar, ele tem dinheiro, que ele aplica ou bota uma empresa, um comércio, uma bodega, ele vai viver feliz para a eternidade. Eu conheci um vereador na região metropolitana de Fortaleza, ele não gastou R$ 1, ele recebeu o dinheiro do partido, foi eleito, ele não gastou um centavo, pegou o dinheiro, botou no bolso, trabalhou 4 anos como vereador, não fez nada. Ele tem um mercantil grande, entendeu? Ele não quer mais nem saber de política. Ele morreu politicamente, mas está rico. Mercantil grande. Ele foi sabido. Então, meus amigos, é assim que funciona. A hora de mudar o Brasil vai ser agora, em outubro do corrente ano. Porque, meus amigos, eu tenho 72 anos, eu já estou sofrido de ver a aflição da população brasileira, da população nordestina, da população cearense, da
para a população da região metropolitana de Fortaleza. É um suprimento. Hoje, medicamento, é difícil você conseguir medicamento. Você tem que, às vezes, pedir ajuda a um amigo, porque as farmácias, das prefeituras, do Estado e do Brasil no todo, não existe medicamento. É só mentira. A saúde pública brasileira, a nível municipal, estadual e federal, é mentira. A educação no Brasil, a nível municipal, estadual e federal, é mentira. Não funciona. É a publicidade das redes de rádio, televisão e jornais que recebe dinheiro com a contrato de publicidade para mentir. Mas as redes sociais e esses programas que tem, como o meu aqui no YouTube, é que fala a verdade. Entendeu? Fala a verdade. Mas tem pessoas que não acreditam na verdade. Quando você vai discutir com a pessoa, mostrar a verdade, a pessoa vai dizer que você é doido, que tem que tomar um remédio, que é desequilibrado, e assim sucessivamente. Você discutir com alguém petista, você vai perder tempo. Eles são doutrinados para mentir, morrer mentindo. É como um bandido. Ele comete um assalto, um tráfico de droga, ele vai preso, ele vai para o pau de arara, ele nega. O próprio Lula disse que a mãe dele ensinou a ele, quando era menino, lá no interior de Pernambuco: meu filho, seja mentiroso, minta, fique repetindo até o pessoal acreditar. Ele diz isso. Foi a mãe dele que ensinou a ele, esse desgraçado. Então, é assim que funciona. Essa petezada, eles são amaldiçoados. Eles não têm amor nem a eles. São a favor do aborto, da criminalidade. Dentro dos presídios, o que tem de eleitor do Lula é dentro dos presídios. Por quê? Porque eles sabem que Lula e a esquerda protegem esses bandidos, que são presidiários, que não tem mais jeito. Que quando ele sai de lá, vai fazer pior do que ele fez. Mas não tem jeito, amigo, é o Brasil. As leis no Brasil existem, mas elas são desvirtuadas. O Brasil, hoje, no desgoverno de Lula, é um país que tem o maior índice de imparcialidade. São poucas pessoas que são imparciais. No Supremo Tribunal Federal brasileiro, eu só conheço 3 que são imparciais, ministro. André Mendonça, que foi indicado por Jair Bolsonaro, Cássio Nunes, que foi indicado por Jair Bolsonaro, também é imparcial, e Fux, que é um juiz de carreira. Eu não sei quem foi que indicou ele, mas ele é imparcial. Dentro do Supremo Tribunal Federal brasileiro, só tem 3 ministros que são imparciais. Esse eu acabei de citar. Tem um ditado: a maioria que vence. Se você pegar uma corda de 100 metros, botar numa ponta 3 pessoas e 10 do outro lado, o que ganha? É o outro lado que tem 10. O relatório do caso Banco Master, que está como relator, André Mendonça, que disse que não tem medo de morte, que ele está investigando e deu autonomia à Polícia Federal Brasileira. Os outros ministros, eles estão fazendo de tudo para atrapalhar. Se vão conseguir, eu não sei. Vamos ter eleição, eu não sei. Por isso que eu vou antecipar. As informações que chegam a mim é que, se a eleição fosse amanhã, Flávio Bolsonaro seria eleito no primeiro turno. Aí, meus amigos, ele ia assumir em janeiro. Ele ia encontrar dificuldades para formar o governo dele. Mas ele vai ter que formar um governo, ministros, o mínimo possível, e colocar nos ministérios técnicos competentes, nada de político. E, além do mais,
colocar nas estatais técnicos que vão trabalhar para as estatais voltarem a dar lucro. E uma PEC para acabar, uma PEC geral, entendeu? Para acabar com a reeleição no Brasil e que os ministros da Justiça brasileira terão que ser indicados a nível estadual e a nível federal através de concurso público por um período de 10 anos. Aí nós iríamos ter uma justiça imparcial em todo o Brasil. E fazer uma reforma tributária, criar um único imposto único para pessoas jurídicas e um imposto único para pessoas físicas. Porque aí acabaria com a sonegação, certo? Com a corrupção e outros crimes. Seria fácil da distribuição. Um percentual para o Tesouro Federal, outro percentual para o Tesouro Estadual e outro percentual para o Tesouro Municipal, aonde surgiu a origem da venda de mercadoria e serviços. Então, meus amigos, só dessa maneira. E fazer uma reforma da Previdência Social, porque ali é um capim de ladrão, tem um bocado de gente que rouba. São agentes do próprio INSS que estão lá para roubar. Às vezes o presidente do INSS também rouba, o ministro do INSS. É muito ladrão que tem no Brasil. Meus amigos, o Brasil é o país que tem mais ladrão no mundo. Tem o maior índice de prostituição, de corrupção, é o do Brasil. Por isso que os Estados Unidos querem ajudar, certo, Flávio Bolsonaro, para poder formar o Brasil como era antes, ordem e progresso. Porque se o Brasil for mais 4 anos sendo governado pelo Lula, aí acaba com o Brasil. Vai haver o suicídio de muita gente. Muita gente vai morrer de desgosto, outros vão embora. E os grandes empresários tiram suas empresas e vão embora. Aí o Brasil se acaba. Vai ficar só a pobreza. Lula prometeu de acabar com a fome. Ele aumentou foi a miséria e a desgraça de muita gente. 82% da população brasileira, aliás, 83% da população brasileira estão endividados. 83% das empresas de pequeno, médio e grande porte também estão endividadas. Por quê? Pelo plano econômico deste bandido, deste vagabundo, deste descondenado, que quando anda por aí o pessoal grita: Lula ladrão, teu lugar na prisão. Essa é a verdade, meus amigos. Nós temos que mudar, fazer uma revisão geral nessa Constituição Federal Brasileira, que foi aprovada pelos constituintes em 1988, e os amaldiçoados da esquerda maldita brasileira, eles não assinaram. Tem que fazer uma Constituição, que aqui tem muita coisa errada, mas tem que fazer uma PEC para corrigir tudo isso e o Brasil voltar à normalidade. Só que essa PEC tem que ser uma PEC de urgência. Essa PEC, eles fazerem essa PEC em questão de 6 meses. Eles têm que trabalhar de segunda a segunda. Não tem negócio de sábado e domingo, não. Começa às 7 da manhã e até meia-noite. Aprovar de imediato, o presidente assinar e para mudar e colocar o Brasil nos trilhos, para o Brasil voltar à ordem e progresso. Se não for assim, meus amigos, é um passo para frente e 2 para trás. Essa é a minha visão. Eu tenho 72 anos, não sou burro nem sou imbecil. Se não for feito isso, meus amigos, o Brasil vai ficar no fundo do poço. Nós temos que tirar da vida brasileira esses amaldiçoados petistas, que são crios do Satanás. Eles querem acabar com a população brasileira, são a favor do aborto, da legalização do crime, certo? Querem liberar os bandidos, os traficantes, as facções. Mas os Estados Unidos sancionou e vai acabar com as facções na América Latina. Já começaram a aprender. E tem mais. Segundo os Estados Unidos, eles vão... Certo? Que o Brasil sofre derrota em ação da Rambo contra Moraes. Está correndo nos Estados Unidos. Então, meus amigos, e tem mais. Os Estados Unidos vai acabar com as facções no Brasil.
Pode ter certeza, porque os Estados Unidos ele vai buscar o traficante e atrás do dinheiro, aonde ele estiver, ou no Brasil, ou na Índia, ou na Rússia, porque os Estados Unidos eles têm espalhado pelo mundo as pessoas americanas que estão ao lado de corrigir o Brasil e o mundo. E a América Latina tem que ser passada ali. Se não for, aí vai ser o fim do Brasil. Eu acredito que Flávio Bolsonaro vai fazer um excelente governo. E ele vai subir a rampa do Planalto ao lado do pai dele, Jair Messias Bolsonaro. São as informações que estão chegando aí, certo? No boca a boca. O pessoal aumenta, mas não inventa. Então, nós vamos aguardar os acontecimentos, porque o Brasil não aguenta mais 4 anos deste amaldiçoado, dessa esquerda amaldiçoada que está acabando com o Brasil. O Brasil precisa crescer, tem que melhorar a educação, a saúde, a segurança, porque o nosso futuro das nossas crianças depende dessas mudanças. O Brasil tem que avançar, certo? Isso aí tem que ser um pacto de todos os brasileiros e brasileiras na eleição de outubro do corrente ano. Vamos tirar da vida pública brasileira esses amaldiçoados petistas e a esquerda maldita brasileira. Vamos eleger o PL e o pessoal da direita, que eles têm compromisso de recuperar, reorganizar o Brasil, e o Brasil vai ficar amigo do Donald Trump dos Estados Unidos. Donald Trump tem 2 anos ainda pela frente. Os Estados Unidos, no futuro, vai dominar o mundo. Pode ter certeza. Eu ouço o que estão dizendo. O pessoal aumenta, mas não inventa. Então, meus amigos, eu estou finalizando mais um Dorival Lima e você. Quero mandar um abraço para todos os meus seguidores do WhatsApp, do Facebook e os telespectadores e ouvintes da Rádio Terra Brasil FM, Dorival Lima e você. Quero mandar um abraço para o meu amigo Cláudio Reis, lá na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Quero mandar um abraço para o meu amigo lá em Fortaleza, Cícero José. Mandar um abraço para outro amigo meu, doutor Fernando Luiz, lá em Fortaleza. Quero mandar um abraço para o meu amigo Dulce Menezes, em Calcaia. Mandar um abraço para o meu amigo Ari Pereira, ex-funcionário do Banco do Brasil, em Calcaia. Valdizar Gadelha, lá no Cipó, em Calcaia. Diniz Pereira, lá em Fortaleza. E meus familiares, lá em Fortaleza, família Soares Lima, família Vasconcelos, família Passos e família Miranda. E mandar um abraço especial para Rogério Miranda, que é pré-candidato a senador da República. Ele que é de Ubajara, mas está morando em Boa Vista, no estado de Roraima, há muitos anos. Ele é pré-candidato a senador da República pelo estado de Roraima. Ele é formado em administração de empresas, é empresário, bem-sucedido. Ele tem uma amizade muito grande no estado de Roraima e pelaquela região. Ele conhece a política do Brasil por dentro e por fora, é um homem esclarecido, viajado, honesto e capacitado, e é muito inteligente. E mandar um abraço para as primas minhas, também, que está bem longe, são pessoas maravilhosas que Deus colocou no mundo. Então, quero mandar um beijo para o meu filho, Davi Lima. Mandar um beijo para minhas 2 filhas, Natália e Nádia Lima. E mandar um abraço, um beijo para todas as minhas irmãs. E um abraço para meus irmãos e todos os meus amigos que me acompanham no Dorival Lima e você. Se eu esqueci alguém, é porque a relação é muito grande e devagar eu chego lá. Então, meus amigos, vou finalizar Dorival Lima e você aqui na Rádio Terra Brasil FM, porque daqui a pouco eu tenho um compromisso. Quero mandar também um abraço para um grande amigo meu lá em Calcaia, Paulo Dantas Ferreira. Ele é presidente de uma associação. Paulo Dantas Ferreira. E também meus amigos da caserna,
amigos da caserna brasileira, que também faz parte do contexto do nosso país. Então, uma boa noite, que Deus abençoe a todos nós e até amanhã, se Deus quiser, com mais um Dona Falime e você. Tchau, e que Deus abençoe a todos nós, principalmente a família de Jair Messias Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, porque eles são a verdade e a segurança e o futuro de todos nós. Muito obrigado, tchau.